Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de fevereiro de 2023. E está passando rápido, já estamos praticamente chegando em março, não é? E nas quintas-feiras, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra maravilhosa de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. E hoje nós vamos dar continuação ao capítulo 5, que trata do desdobramento. E como nós vimos com Ernesto Buzano, nós chamamos de fenômenos de bilocação, né? Fenômenos de bilocação. Inclusive, o Ernesto Buzano tem um livro com esse título, Fenômenos de Bilocação, entre parênteses, desdobramento. E eu vou iniciar no sexto parágrafo. É quinto ou sexto parágrafo. Diz assim, ao escrevermos este livro, tá? É 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Mas antes nós vamos fazer uma prece. Nós vamos, nesse momento, juntos, elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade que todos nós temos nesse momento de estarmos aqui reunidos em segurança, fazendo os nossos estudos. Mas também queremos pedir ao Senhor, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga, Francisco de Assis, que ampare todos aqueles nossos irmãos que na madrugada de 19 de fevereiro, na madrugada de domingo, né, no litoral norte de São Paulo, foram colhidos por aquela tragédia terrível que ceifou a vida, eu acredito que de mais de 55 pessoas. Os trabalhadores estão lá tentando resgatar, a cada momento surgem mais corpos, mais pessoas, famílias enlutadas, em sofrimento, então que nosso pensamento possa estar voltado para esses irmãos em sofrimento de São Paulo, ali do litoral norte de São Paulo, pedimos ao Pai que ampare, socorra esses nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, e as famílias que estão sofrendo com o desencarne dos seus entes queridos, estão sofrendo porque muitos perderam tudo, o lar, os objetos materiais, estão se sentindo muito solitários, estão se sentindo abandonados, que esses irmãos, Senhor, possam ser amparados, possam ser merecedores da Tua misericórdia, ó Pai, nós sabemos que são, mas, como Jesus nos ensinou, devemos pedir e orar pelos nossos irmãos que mais se encontram em sofrimento nesse momento, como também não esquecemos dos nossos irmãos lá da Turquia e da Síria, que também foram vítimas de outro desastre terrível. E assim, envolvidos pelas tuas bênçãos, ó Pai, queremos te pedir nesse momento a tua permissão para iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar a nossa leitura aqui do nosso estudo, do livro Diversidade dos Carismas, capítulo 5, vamos começar aqui no quinto parágrafo, né? Então, Hermínio de Miranda diz assim, ao escrevermos este livro, são muitos os estudos acerca do desdobramento publicados por toda parte em várias línguas, relembrando que desdobramento significa fenômenos de bilocação. Nas pesquisas parapsicológicas, o fenômeno foi catalogado como óbvio da expressão inglesa, experiência fora do corpo, né? O mais recente interesse da parapsicologia, os fenômenos de morte aparente, também está intimamente relacionado com o desdobramento. Neste caso, rotulado de NDE, experiência de morte iminente. O espírito se desdobra
não levado pelo sono ou pelo estado de relaxamento muscular, mas pela crise que antecede a morte do corpo físico. Dramáticos relatos de muitos agonizantes recuperados por processo de ressuscitação ou espontaneamente, mesmo após verificada tecnicamente a morte clínica, têm surpreendido os médicos. Esses depoimentos testemunham atividades conscientes do ser e, segundo os critérios consagrados pelas convicções materialistas predominantes na classe médica, não deveria mais existir, por estar oficialmente morto, sendo considerado impossível a sobrevivência, uma vez que ninguém pode pensar e, portanto, viver sem cérebro físico. Vou pedir a vocês só um minutinho, que eu vou buscar um livro. Eu tenho um livro aqui da doutora Marlene Nobre, que foi uma grande pesquisadora. Ela, inclusive, foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e da Associação Médica Espírita Internacional. O nome do livro é esse aqui, ó. Nossa Vida no Além, da doutora Marlene Nobre. Nossa Vida no Além. Nesse livro, a doutora Marlene Nobre, ela trabalha com vários espíritos que desencarnaram, que falam da sua experiência, e daqueles que tiveram essa experiência de quase morte. Né? Inclusive, aqui no final do livro tem um texto que eu vou ler rapidinho, que diz assim, começa com uma pergunta, como é morrer? O programa nesse processo, outra pergunta. E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? São várias perguntas, né? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra respostas para essas e outras perguntas com base nas informações dos espíritos que se comunicam através de Chico Xavier e dos pacientes que voltaram à vida física após vivenciar uma experiência de quase morte, que é o EQM. Então, ela traz desse livro, Nossa Vida no Além, depoimento de vários espíritos, através da psicografia do Chico, sobre como é essa passagem, o que eles sentiram, como é que eles se encontraram depois, e também daqueles que entram num coma, não é? Ficam, às vezes, um dia, 2 dias, uma semana, e depois retornam à vida, que é a experiência de quase morte. Aquele tal túnel de luz que a pessoa diz que vê e tudo mais. Então, é um livro muito interessante, é um livro que vai nos trazer muitas informações, nós vamos conhecer um pouquinho, né, dessa experiência desses espíritos que passaram. O livro ao final de cada capítulo, ela faz uma lista de referências bibliográficas, de onde ela tirou algumas coisas que ela colocou, e a doutora Marlene Nobre realmente já desencarnou, né? É uma grande estudiosa da doutrina, não só dizer que ela foi presidente da Associação Médica Espírita Brasileira e da Associação Médica Espírita Internacional. Então, esse livro, Nossa Vida no Além, da Marlene Nobre, muito interessante para aqueles que querem conhecer um pouco da sensação dos espíritos no momento da desencarnação, depois, quando se encontram no plano espiritual, e daqueles que tiveram um choque, né, do coma e retornaram, e que vivenciaram uma experiência na erraticidade, né, mas que não tinham desencarnado, e retornaram. Então, realmente, é um livro muito bom, para estudar. E é isso que o Hermínio está falando aqui. Quem é o autor, Rose? Marlene Nobre.
Marlene Marlene Nobre. Nobre, doutora Marlene Nobre, tá? É Nossa Vida no Além, doutora Marlene Nobre. Muito bom esse livro mesmo. E é isso que o Erlínio está falando aqui, nesse um, dois, três, no quinto parágrafo do capítulo 5, né? Ele está falando isso. Nas pesquisas parapsicológicas, o fenômeno foi catalogado como experiência fora do corpo, e ele fala, o mais recente interesse da parapsicologia, os fenômenos de morte aparente, que é essa experiência de quase morte, né? E esse cara, aí ele fala aqui, experiências de morte iminente. O espírito se desdobra, não levado pelo sono ou pelo estado de relaxamento muscular, mas pela crise que antecede a morte do corpo físico. Dramáticos relatos de muitos agonizantes recuperados por processo de ressuscitação ou espontaneamente, mesmo após verificada tecnicamente a morte clínica, tem surpreendido os médicos. Porque tem pessoas, né, que ficam, às vezes, 5, 6, 7 anos. E o médico diz, já teve a morte, já pode doar os órgãos. Aí a família não quer. Então ele fica lá e, de repente, a pessoa volta, né? Logicamente, com uma série de problemas. Vai ter que fazer muito tempo de fisioterapia, né? Mas ela tem uma chance. Aí ele diz aqui, esses depoimentos testemunham atividades conscientes do ser que, segundo os critérios consagrados pelas convicções materialistas predominantes da classe médica, não deveria mais existir, por estar oficialmente morto, sendo considerado impossível a sobrevivência, uma vez que ninguém pode pensar e, portanto, viver sem cérebro físico. Ainda bem que a realidade espiritual ignora proibições e impossibilidades. Impossibilidades inventadas pela ciência, e o espírito continua a existir, a sobreviver e a reencarnar-se, à espera de que a ciência se torne menos presunçosa e mais inteligente. Chegaremos lá um dia. Na verdade, o espírito encarnado desenvolve prodigiosa atividade durante seus habituais desprendimentos parciais do corpo físico, principalmente, mas não exclusivamente durante o sono comum. Sempre que pode, ele aproveita esses momentos de liberdade relativa, que ele ainda está ligado ao corpo físico, para realizar projetos, promover estudos, pôr-se em contato com pessoas amigas que vivem na carne ou na dimensão espiritual. Porque, às vezes, o espírito ele tem um desprendimento parcial do corpo físico, que pode ser durante o sono ou não, e ele pode encontrar-se com outro espírito encarnado. Não quer dizer que ele vai somente encontrar desencarnados, entendeu? Ele pode encontrar outro encarnado também. Aí ele diz aqui, e até resolver problemas, até resolver importantes problemas pessoais e de um contexto no qual sua visão é mais ampla, serena e mais bem informada. Porque quando a gente está aqui, no estado de vigília, nossa percepção das coisas é um pouco limitada, né? Ela é um pouco limitada. Agora, quando você está num desdobramento parcial do corpo físico ou num desdobramento do sono, você tem uma visão mais ampliada da coisa. Porque você, tomou uma distância daquele corpo físico. Então, você consegue perceber as coisas de uma forma mais clara. Tem dois, ele fala assim, elaboração inconsciente. Se o leitor cético achar que isso é mera especulação, estará completamente enganado, pois há um impressionante volume de depoimentos que confirmam essa realidade e tem sido estudada a sério por pesquisadores competentes. Um deles é Brauster
Giselin, em sua fascinante coletânea intitulada O Processo Criativo, né? Na qual reuniu contribuições de compositores, pensadores, poetas, escritores, cientistas e outros intelectuais do mais elevado gabarito para demonstrar a tese do trabalho inconsciente. Sigmund Freud aconselhava as pessoas a dormirem uma noite ou duas com seus problemas mais difíceis, aguardando uma solução mais inteligente e elaborada que certamente emergiria do inconsciente. Estou sabendo, leitor, que isto não prova que o espírito existe, mas você já conhece minha posição. Não estamos aqui para provar coisa alguma, e sim para debater o que poderá ser feito com o conhecimento de que já dispomos sobre o assunto, ainda que rejeitado pela ciência oficial. Curioso é que são muitos os que, mesmo sem admitir a existência do espírito como unidade autônoma, independente do corpo físico, servem-se do mecanismo em proveito próprio, na convicção de que estão apenas se utilizando do inconsciente, o que é verdadeiro, e, por sua vez, somente pode funcionar enquanto vive o corpo, o que é falso. Então, a maioria, né, dos estudiosos que não são espiritualistas, nem espíritas, acreditam de que nós utilizamos do inconsciente. Isso é verdadeiro. Mas eles acreditam que isso só acontece enquanto você está vivo, enquanto você está encarnado. No momento que você morre, você não utiliza mais do inconsciente, porque ele não acredita do espírito. Ele diz, isso é falso. Isso é falso. Porque como nós vamos estudar depois, e na segunda-feira também, nós estamos dando continuidade no livro do Espírito ao estudo do perispírito, nós sabemos que o corpo mental prossegue com o espírito, né? Mesmo com que é o perispírito dos espíritos superiores, né? Então, porque ele já não tem mais aquela parte mais grosseira, e a gente vai ampliar isso. Então, esse inconsciente, ele subsiste ao corpo físico. Giselin não foi o primeiro a explorar o assunto. Olhamos em Gabriel Delany, né, amostras valiosas de trabalho semelhante realizado por outros pesquisadores do passado. Cita o eminente engenheiro francês o livro do Dr. Chabanès, né, cujo título é uma verdadeira, eu não vou ler, está em francês, para um banquete intelectual de curiosidades. O subconsciente nos lábios, artistas e escritores. Menciona ainda Medicina do Espírito, de Maurice Fleury, Estudos do Inconsciente, do Espírito, de Edmond Chalmette, e Notícias Biográficas de Arago e O Mundo de Revés, de autor não identificado, citado por Max Simon. Alinhamos a seguir alguns desses verdadeiros achados. Michelet tinha por hábito somente dormir-se para dormir após examinar por algum tempo documentos relacionados com seu trabalho do dia seguinte. Sabia por experiência própria, pela manhã estaria bem preparado para escrever seu texto enriquecido pelos conceitos depositados em sua memória e resultantes do trabalho oculto do inconsciente do decorrer da noite. Eu já fiz isso, né? Eu tinha um trabalho para apresentar, para fazer, e eu, à noite, antes de dormir, eu fiz várias leituras daquele trabalho. Várias leituras, né, daquele trabalho, insisti muito, fui dormir. E, realmente, quando eu acordei, parecia que tinha, sabe, aberto assim a cortina, a compreensão das coisas, daquilo que, algumas dúvidas que me tinham ficado, sabe, clareou de uma maneira, assim, muito forte mesmo. Então, por quê? Porque quando você vai dormir, o seu espírito, né, desdobra, e a sua mente, com aquelas informações, com aquela efervescência daquilo que você está pensando, ela sai com você. E aí você vai encontrar outros companheiros que lidam também com esse tipo de coisa. Se você está estudando, eles vêm estudar com você. Não importa a área que você trabalhe, seja mecânica, seja engenharia, seja medicina, não interessa.
Toda vez que você vai fazer o estudo, espíritos simpáticos àquele tema vêm estudar com você. Tem esse interesse, são atraídos. O ponto negativo também, né? São atraídos. E alguns têm o mesmo conhecimento que você, outros têm um conhecimento superior ao seu, e outros têm um conhecimento até inferior ao que você tem. E há uma troca de conhecimentos aí. Há uma troca. E você assimila aquilo que é importante para você. Não quer dizer que, ao despertar, você vai lembrar item por item do que foi discutido. Mas quando você pegar o teu material e começar a estudar, você vai ver que alguma coisa vai acontecer que você vai vai entender melhor aquilo. Sabe? É como um instante, nossa, é isso aqui, estou percebendo alguma coisa. Que aquele assunto foi discutido e ficou registrado na tua mente. Quando você se depara com aquilo clareia e você compreende melhor as coisas. Essa semana eu estava lendo um livro, estou reestudando novamente esse livro, por causa daquela questão que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né, que eu falei para vocês que eu ia dar, acho que é 285, eu ia dar uma parada e ia pegar uns 2 ou 3 aulas para estudar sobre o perispírito, para a gente rever antes da gente prosseguir. Aí eu peguei esse livro, do Durval Ciampone, né? Eu não sei se eu mandei para a Denise, eu sei que eu achei 2 livros desses, e mandei um para o Alberto, e acho que mandei para a Denise ou para o Alberto, ou mandei para o Alberto, eu não sei. Eu sei que eu mandei para alguém. Denise, depois você confirma se eu mandei para você. Mas eu sei que se eu mandei... Eu recebi sim, Rose. Oi? Recebi sim. Eu comecei a reler esse livro. Na verdade, eu comecei a reler do capítulo 5. Eu comecei a reler do capítulo 5 e fui no capítulo 5, 6 e 7. Aí, sabe, como eu estava estudando, a gente estava estudando sobre perispírito, e eu já tinha dado uma aula sobre perispírito, a coisa clareou, né? Aí, o que eu fiz? Botei um monte de notinhas aqui, voltei a ler desde o primeiro capítulo. Aí, peguei de novo o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como eu já estudei o quinto, o sexto, o sétimo, eu vou pular, depois vou para o oitavo e o nono. Reli totalmente esse livro. É fantástico. Durval Ciampone é fantástico. Eu também tenho outro livro dele, muito bom, A Evolução do Princípio Inteligente. Muito bom. Ele, inclusive, Durval Ciampone, fez uma tradução do Livro dos Espíritos, do francês. Ele fala francês. Todo esse pessoal antigo fala francês, né? Então, ele fez também uma tradução do Livro dos Espíritos do francês. Muito boa a tradução dele do Livro dos Espíritos. Agora, esse livro aqui, A Evolução do Princípio Inteligente, também é muito bom. Ele realmente é um grande pesquisador, muito respeitado dentro do movimento espírita, e ele aqui faz todo o trabalho dele. O trabalho dele está aqui, ó. Perispírito e Corpo Mental é o título do livro. Aí embaixo ele coloca sede da memória, vai tratar da geração espontânea e evolução anímica. E ele vai fazer quase todo isso, esse estudo em cima do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, da Gênese, e de André Luiz. Ele, o tempo todo, citando as obras básicas, inclusive, ele traz também, eu tinha até dei, vou ver se eu compro novamente, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é uma edição mais curta, né? Então, ele também compara, ele faz uma ponte entre a primeira edição do Livro dos Espíritos, e põe aquela com 500 e poucas perguntas, 400 ou 500 e poucas perguntas, e uma ponte com a segunda edição, que é a que a gente conhece hoje, né? Então, é um livro muito interessante, Perispírito e Corpo Mental, do Durval Ciampone. E vale a pena a gente estudar. Então, eu estou estudando esse livro para a gente fazer a nossa aula de segunda-feira. E hoje, aqui, se der, eu vou tocar um pouco do assunto, mas eu acho que talvez não dê. Então, né, voltando aqui ao nosso livro.
Nós estamos em elaboração, item 2, né? Ah, tá. Ah, ele falou, se o leitor cético achar que isso é mera especulação, estará completamente enganado, pois há um impressionante volume de depoimentos que confirmam essa realidade e que tem sido estudado a sério por pesquisadores competentes. Então Aí já foi. depois, já foi. Você Lá estava embaixo, no ele diz assim, Maudsley alinhemos menciona. a seguir alguns desses verdadeiros achados. Aí ele falou do Michelet, que tinha o costume de dormir, né? Antes de dormir, de fazer leituras dos seus estudos. Sabia por experiência própria que pela manhã estaria bem preparado para escrever seu texto enriquecido pelos conceitos depositados em sua memória e resultantes do trabalho oculto do inconsciente do decorrer da noite. Por isso que eu peguei esse livro do Rosa Pônio, que eu comecei a fazer leitura à noite antes de dormir, do tema perispírito. Então, no outro dia, quando eu fui continuar os meus estudos, eu tive mais facilidade de compreender, entendeu? De compreender melhor o que eu estava lendo. Eu tive uma visão mais clara do tema, porque eu me fiz li bastante antes de dormir. E no outro dia, quando eu fui fazer o estudo, a coisa ficou mais clara. O som está baixo para vocês? O meu som Não, está. teve uma hora que deu uma diminuída, mas voltou. Ah, eu acho que foi porque eu me afastei um pouco aqui. Isso. O som aqui também está bem alto já. Então, vamos lá, seguindo aqui. Aí ele diz aqui, enriquecido pelos conceitos depositados em sua memória e resultante do trabalho oculto do inconsciente do que decorrer da noite. Maudsley menciona um geômetra que, após procurar em vão a solução de um problema complexo, levou praticamente um susto ao ver surgir um dia diante de sua visão a figura geométrica pronta com a solução do problema sobre o qual não pensara mais durante 2 anos. Coisa semelhante ocorreu ao famoso físico e matemático Henri Poincaré, que descobriu o segredo das equações fluxianas por um processo de elaboração inconsciente. Primeiro examinou todo o material que havia a respeito e tentou as soluções viáveis em termos de matemática de seu tempo, sem conseguir chegar ao resultado que esperava, e que sua intuição provavelmente sabia ser possível. Em seguida, abandonou deliberadamente o estudo da questão e dedicou-se a outras tarefas. Um dia, ao colocar o pé no estribo de uma condução, em momento que não estava pensando no enigma das fluxianas, a solução ocorreu-lhe simples, completa e acabada. Logo que lhe foi possível, desenvolveu os cálculos conforme indicação inconsciente e chegou à descoberta. Seu depoimento pessoal nesse sentido está no livro de Giselin. Alfred Vignay escreveu no seu diário: tenho na cabeça uma linha reta. Uma vez lançada nessa estrada de ferro, uma ideia qualquer, ela segue até o fim, a despeito de mim mesmo, enquanto eu falo e me movimento. Escreveu Arago: em vez de me obstinar a compreender, ao primeiro contato as proposições que se me apresentam, admito provisoriamente sua autenticidade. Passo a outra questão, e sou surpreendido no dia seguinte, com a perfeita compreensão do que na véspera me parecer envolvido em espessa névoa. Condillac informa que, ao tempo que redigia seus textos didáticos, se fosse forçado a interromper o trabalho já preparado, mais incompleto, para dormir, acontecia-lhe frequentemente acordar com o trabalho concluído em sua mente. Todos esses exemplos colocam em destaque o trabalho da alma, enquanto o corpo repousa. Mas, como os filósofos positivistas e os fisiologistas entendem que a atividade intelectual resulta apenas das funções cerebrais e que o sono é essencialmente o repouso dos centros nervosos, ficariam logicamente obrigados a concluir que estão perante um pensamento inconsciente, o que é, de fato, um disparate, de vez que o pensamento só existe a partir do momento em que se torna conhecido pelo eu, pelo ser pensante.
Fora da individualidade psíquica, não pode haver senão fenômenos fisiológicos, físico-químicos, completamente desprovidos de consciência. Da mesma forma que o relógio não produz a ideia das horas indicadas pelos ponteiros. O cérebro é apenas o suporte físico do espírito, né? Então, muito interessante isso. Pouca gente poderia tê-lo dito melhor. Essa capacidade quase miraculosa da mente de produzir versos geniais ou decifrar problemas científicos, matemáticos ou pessoais com soluções com as quais o estado consciente de vigília não conseguiu atinar, está profusamente documentada no testemunho das próprias pessoas, como Henri Poincaré, Mozart, Nietzsche e inúmeros outros. Sabe-se que Niels Bohr teve a súbita visão íntima do modelo atômico, que andava tentando conceber sem êxito há muito tempo. Não há, pois, dúvida de que o mecanismo inconsciente funciona em regime de autonomia, articulado, porém, com a consciência. Uma vez encontrada a resposta para a questão que a consciência lhe propôs, o inconsciente despacha a informação. Que a consciência interroga. A consciência, ela interroga, né? E ela está sempre em ligação com o inconsciente. Então, uma vez que a resposta é encontrada, o inconsciente manda a resposta, se ele a tiver, né? Usualmente, o problema é resolvido de maneira engenhosa, inteligente e inesperada, pelo processo mais simples possível, o que demonstra não apenas a existência de uma atividade subliminar, inteligente, mas uma insuspeitada consciência 2, que, para fins didáticos, costumamos chamar de inconsciente, para não confundir com a subconsciência, aliás, bem mais modesta e limitada. A essa fase 2 da consciência, que elabora questões de enorme complexidade e produz soluções quase mágicas, temos acesso, usualmente, pelo sono comum, ou em estado de relaxamento muscular e mental. Em ambos os casos, portanto, por meio de um fenômeno que o Espiritismo identifica como desdobramento, que é o fenômeno de bilocação. Esse conceito decorre da estrutura operacional do ser humano encarnado e se compõe de corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é um campo energético, estruturado como o corpo físico e que serve de morada ao espírito, esteja este encarnado ou desencarnado. Ao desprender-se pelo sono ou estado de torpor, leva consigo a função de pensar. Então, quando o espírito se desdobra, se desliga do corpo físico, ele leva consigo a função de pensar, tá? O pensar não fica no cérebro, ele segue com o espírito. Aí ele diz aqui, leva consigo a função de pensar e suas respectivas memórias, estados de consciência ou inconsciência. O perispírito é também o modelo organizador do corpo físico e campo magnético, que mantém sua estrutura e dinâmica, enquanto estiver a ele ligados, né? Então, ele mantém, isso aqui é muito importante, o perispírito é também um modelo organizador do corpo físico. Como nós vamos ver mais tarde, o nosso perispírito não é um vulcão único. Que a gente possa fazer um estudo, mas é lógico que tem muito mais divisões, mas vamos aceitar duas: corpo espiritual e corpo mental. Tá? Corpo espiritual e o corpo mental formam o perispírito. Dizem os estudiosos que existe um monte, corpo causal, corpo isso, corpo aquilo. Mas a gente se prende nesses dois. Tá?
O modelo organizador biológico não está no corpo espiritual, está no corpo mental, como a gente vai ver aí à frente. Então, ele diz aqui, o perispírito é também um modelo organizador do corpo físico e campo magnético, que mantém sua estrutura e dinâmica, enquanto estiver a ele ligado. Experiências realizadas pelo coronel Alberto de Rochas no final do século passado. Aqui, quando ele fala final do século passado, ele diz, quer dizer, final do século XIX, porque esse livro do Hermínio é do século XX, tá? Então, ele está falando ao século XIX. E princípio deste, quer dizer, princípio do século XX, ver a respeito à memória e o tempo, é o livro do Hermínio, onde ele cita o Alberto de Rochas, nos informam que poderá dar-se um segundo desdobramento, prestem bem atenção nisso, que poderá dar-se um segundo desdobramento a partir do perispírito já desdobrado do corpo físico. Então, vamos aqui, tá? Quando se separa daquele, a essência é espiritual. Então, nós temos o perispírito, como eu falei para vocês, que se divide em corpo mental e corpo espiritual, tá? O corpo espiritual é um corpo muito menos sutil que o corpo mental, tá? Muito menos sutil. E o corpo mental é que envolve o espírito, tá? Então, esse fenômeno, é o que eu trouxe, que nós vamos ver aqui, testemunhado por videntes que às vezes acompanhavam experiências do ilustre pesquisador francês e que foi explicitado por um dos seus sensitivos em desdobramentos magnéticos, confirmado por André Luiz em Nosso Lar, quando o autor espiritual desencarnado visitou conscientemente o espírito de sua mãe, habitante de plano superior ao seu, após desdobrar-se de seu corpo perispiritual, na realidade do corpo, ele está se desdobrando do corpo espiritual, e ficar em repouso numa das unidades da instituição a que for recolhido. Vamos pegar o livro Nosso Lar, eu pedi a vocês, no capítulo 36. Nosso Lar, capítulo 36. No capítulo 36, eu vou pedir para vocês irem ao 9º parágrafo. Capítulo 36, 9º parágrafo. O capítulo 36 é o sonho. E aí, André Luiz diz assim, minhas alegrias, não obstante, o convite amável da genitora de Lísias, que era a dona Laura, que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Lembrando que André Luiz aqui está desencarnado. Então, o que ele tem? Espírito, perispírito. Esse perispírito dividido entre corpo mental e corpo espiritual. E aqui o Hermínio está falando sobre o quê? Sobre a possibilidade de haver um segundo desdobramento a partir do perispírito. Porque se já houve a morte, já houve um desdobramento, não já? O espírito com o perispírito não se libertou do corpo físico, já houve um desdobramento. E seja desdobramento do sono, primeiro desdobramento, separação do corpo físico. Perispírito desdobrou. Fechou o corpo físico, dormindo a terra. Se separou. Agora você tem espírito com seu perispírito.
Aí ele está dizendo aqui, aí o André Luiz, do plano espiritual da colônia do nosso lar, desencarnado, foi deitar. Foi deitar. De fato, senti a grande necessidade do sono, diz André Luiz. Narcisa preparou-me o leito com desvelo de irmã. Recolhido ao quarto confortável, agora que entrou o nono parágrafo, e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando às regiões desconhecidas. Para onde me dirigir? Para onde me dirigir? Ele fez uma pergunta. Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer maneira, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorrido minutos, movimentos de ascensão. A embarcação estava subindo. Ela não estava remando reto, ela estava subindo, né? Decorrido minutos, vim à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Agora nós vamos pular para o próximo parágrafo, só que eu vou para o meio dele. Para o meio dele. No meio desse próximo parágrafo, diz assim, o sonho não era propriamente, vê se vocês acham, por umas 6 linhas, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara um veículo inferior, subia esse veículo inferior aí, no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Ele tinha absoluta consciência, porque foi um desdobramento que ele estava consciente daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Então, que corpo inferior é esse que ele deixou no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar? Esse espírito nunca, jamais, como está escrito na questão 54 e 55 de O Livro dos Velhos, deixa o seu perispírito. O que André Luiz levava com ele? Indo visitar uma região superior. Ele disse que deixou o corpo inferior, o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação. Se o espírito nunca fica sem seu perispírito, ele estava com ele. Nesse mundo onde a mãe dele vivia. Percebeu? Ele deixou nas câmaras de retificação foi o seu corpo espiritual, as camadas mais grosseiras do perispírito. O que ele levou com ele foi o corpo mental. O espírito está sem perispírito. O corpo mental é integrante do perispírito. Então, ele deixou nas câmaras de retificação a parte mais grosseira do seu perispírito, o corpo espiritual, que é o corpo de relação no plano espiritual. Porque quando a gente está aqui encarnado, nosso corpo de relação é o corpo físico. Na aticidade, é o corpo espiritual. Quando o espírito é puro, quando ele vai para uma região muito mais superior, onde aquela parte grosseira do perispírito dele não pode ir, o corpo de relação dele torna-se o corpo mental. Entenderam? É isso aí que ele está dizendo. Ele está mostrando que o
indivíduo desencarnado tem um corpo inferior, que é o seu corpo espiritual, e faz parte do conjunto perispírito. Voltando aqui ao livro de Denis de Miranda, ele vai dizer aqui, ele vai dizer assim: encontramos ainda na obra em Evolução dos Mundos, capítulo 2, na primeira parte, esta observação em nota de rodapé. Eu não vou ler apenas o que está aqui no Hermínio, por isso que eu trouxe o livro Evolução dos Mundos, capítulo 2, na primeira parte, e o título é Corpo Espiritual, tá? Nesse capítulo, lembrando sempre que o perispírito se divide em corpo espiritual e corpo mental, tá? André Luiz diz assim: corpo espiritual, retrato do corpo mental. Percebeu? Retrato do corpo mental. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, o que nós temos aqui? Corpo mental. Está no alto. Aí vai surgir mais tarde, quando a mônada caminha, isso tudo a gente vai ver, o corpo espiritual, tá? Que, como ele diz aqui, retrata em si o corpo mental. Ele surge a partir do corpo mental. E o corpo físico vai surgir a partir do corpo espiritual. Então, você tem o corpo mental no top da montanha, depois o corpo espiritual e o corpo físico. Então, é isso aqui que ele está dizendo. O corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico, porque é o corpo físico que o reflete. É como o pessoal diz assim: o planeta Terra é muito espiritual, a cópia do planeta Terra. Não. O planeta Terra é uma cópia, como diz os amigos espirituais, sombria do plano espiritual. Tá? Não é o plano espiritual que é uma cópia da Terra. A Terra é que é uma cópia pálida e sombria do plano espiritual. Então, o nosso corpo físico é uma cópia desse corpo espiritual, que foi criado a partir do corpo mental. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele vai continuar. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza, na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Físico por excelência do espírito. E da morte do indivíduo, já que não tem mais corpo físico como esse corpo espiritual, olha, diz aqui, ó, na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, corpo espiritual, o veículo físico por excelência. A gente pode botar uma setinha e botar ali, ó. Me fugiu a palavra aqui. É o corpo de relação. É o corpo de relação do espírito na sociedade. Porque o corpo de relação do espírito encarnado é o nosso corpo físico. Mas já que não tem mais ele, então é o corpo espiritual, um veículo físico, por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado. Lembra que eu falei isso com vocês outro dia? No que tange aos fenômenos genésicos,
centro de força genésico ligado às questões do sexo, e nutritivos ligados ao centro de força solar ou gástrico. Reparou o que ele falou? Mudado, modificado, porque o espírito não precisa mais a prática do sexo para reprodução, nem a alimentação da terra. Percebeu o que ele está dizendo aqui? Então, ó, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Qual a função do centro de força gástrico e genésico no espírito? Ele pode permanecer da mesma forma? Não. Aí, de acordo, porém, olha aqui outra coisa importante. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Porque tem espírito que chega no plano espiritual com seu centro de força genésico e gástrico bombando como se ele estivesse encarnado, querendo ter relações sexuais e querendo comer uma famosa feijoada na sexta-feira. Entendeu? Não compreende. E não precisa mais da alimentação sólida. Mas o espírito é tão ignorante, ele nem sabe que morreu muitas vezes. Então ele quer comer, ele sente fome, ele sente sede. Então esse algo modificado, também vai ser de acordo com o nível de evolução do espírito. Aí ele vai continuar. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço túmulo, quer dizer, depois de morto, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura. Então, novamente, vai depender da evolução do espírito, essas alterações. E se despede do arcabouço terrestre, que se despede do corpo físico, para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, esse corpo espiritual vai sofrer mudanças nos seus centros de força, principalmente genésico e gástrico, mas essa mudança estrutural vai depender da conduta espiritual da criatura, do seu grau evolutivo, para que ele possa continuar a sua jornada evolutiva nos domínios da experiência. E aqui embaixo tem uma notinha, onde ele vai falar do corpo mental. Ele diz assim, o corpo mental assinalado experimentalmente por diversos estudiosos é um envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de concentração, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores terrestres. Então, agora, eles não podem falar um pouco mais sobre esse tema. Não dá para falar mais, porque, pelo menos na época que foi publicado esse livro, né, lá em 1940, 1950, não dava para mergulhar no tema corpo mental. Como, né? Porque, como ele diz aqui, falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Nota do autor espiritual. André Luiz está citando isso. Vamos aqui ao Diversidade dos Carismas, para encerrar essa parte. Trabalhando assim,
com um acervo de conhecimentos muitíssimo mais amplo do que tem à sua disposição no estado de vigília, não é de admirar-se que a alma, ou seja, o espírito encarnado, consiga realizar verdadeiros prodígios em estado de desdobramento ou de bilocação. Então, conhecendo um pouco mais do perispírito, que a gente vai voltar aí segunda-feira, mergulhando um pouquinho mais, que a gente está falando sobre isso no Livro dos Espíritos, a gente vai conhecendo um pouco mais desse corpo tão importante para o espírito, que é o perispírito, e que se divide, né? Mas o que tem alguns que ainda consideram também o duplo etérico, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico, que é aquela parte da energia mais grosseira que fica com o corpo físico, né? Mas, olha só essa folhinha aqui do André Luiz, nesses três parágrafos que nós lemos aqui, do capítulo 2, o corpo espiritual, quanta informação, gente. Quanta informação. E aí, o que vocês acham? Aberto para perguntas. Um espírito, assim, a gente vê muito esse exemplo desse tipo na reticidade, né? Então, nós falamos isso. Então, o caso aí, por exemplo, do André Luiz. Mas um espírito encarnado, ele teria essa possibilidade de fazer dupla desdobramento? Claro, Mas ele claro. tem que ser um Bezerra de Menezes da vida, né? Eu vi uma vez o Chico contando o que ele fez. Ele fez. Duplo desdobramento? Sim, porque você dobra. Você está na erradicidade, concorda? No plano espiritual. Isso. E ali ele recebe todas as informações. E o Chico foi levado a uma esfera muito superior. Tanto que ele não aguentou ficar muito tempo. Tem um depoimento, eu não me lembro bem se é no livro Lindos Casos de Chico Xavier que ele conta isso, do Ramiro Gama, tem esse livro. Igual Lindos Casos de Bezerra de Menezes, também do Ramiro Gama. Mas ele não podia ir com seu corpo espiritual. Então, ele vai deixar. Vamos dizer que ele foi fazer uma visita numa colônia. O Chico estava aqui, desdobrou, foi para o plano espiritual, ficou lá. Essa vibratória daquela lá. Pode ser qualquer região lá. E lá na espiritualidade emana, eu quero levar você para ver alguma coisa. Onde ele estiver, ele vai deixar o corpo espiritual dele. Aquela parte que ele não pode levar. E ele vai com seu corpo mental. Ele foi, viu certas coisas e pediu para Emmanuel, eu quero voltar porque eu não estou aguentando. O que ele estava vendo era demais para ele. E o corpo mental dele, no nível intelectual, no nível evolutivo, entendeu? O seu corpo mental. De acordo com o seu ganho afetivo. Não é que eu vou para o mundo deles, eu vou ficar. Não, porque o meu corpo mental, energeticamente, não conseguia nada. Mas eu posso, com a ajuda da espiritualidade, como um corpo mais sutilizado, aguentar alguns minutos lá. Mas ele não podia levar o corpo espiritual dele, porque ele é formado das camadas mais grosseiras da Terra. Entendeu? Então, ele deixa o corpo espiritual dele na erraticidade, e aqui na Terra ficou o corpo físico. Desdobrou todo o plano espiritual. E toda noite a gente está lá, o nosso corpo espiritual. Mas se você vai subir mais, foi o que André Luiz fez. Deixou o corpo espiritual grosseiro, é como se fosse o corpo físico do espírito, quando ela passou ali, e ele aceitou. A diferença é que quando ele desceu, ele ficou no nosso olhar. O outro, que é encarnado, quando desceu, vem aquela lugar onde ele estava, recolhendo o seu corpo espiritual e
desce mais um pouco, entrar no corpo físico. Então, isso pode tranquilamente E fazer. o mesmo é o contrário, né? Quando aqueles espíritos de escola vinham dar mensagem em nosso lar, eles tinham que preencher um corpo espiritual Exatamente. compatível com Com o lugar que eles estavam. E quando ele tem que encarnar um missionário, Jesus, com seu corpo mental, porque onde tem um modelo organizador biológico, o corpo mental e o espírito estão interpenetrados. Aí está o modelo organizador biológico, porque quando ele elimina o corpo espiritual, nada se perde. Tudo que está no corpo espiritual é transferido para o corpo mental. Aí ele precisa fazer um corpo espiritual, e o corpo mental tem um modelo organizador biológico, estrutura o corpo espiritual, e esse corpo espiritual, com a ajuda do espírito, vai elaborar o corpo físico. E aí o espírito puro vai encarar Jesus. Então, ele está onde estiver, o seu corpo mental. Mas o corpo mental dele tem o modelo organizado biológico. Se ele precisasse ou quisesse, aí não é nem questão de precisar, ele quiser novamente reencarnar em algum lugar, ele aciona o modelo organizador biológico e vai formar o seu corpo espiritual dos elementos do lugar onde ele vai encarnar, e a partir daí elabora o corpo físico. Assim foi com Francisco de Assis, já é um espírito escuro, né? Assim. Então, olha que coisa fantástica. Por isso que fala, o perispírito, o espírito nunca perde seu perispírito. Porque ele perde, ele se desfaz da parte grosseira. Inclusive, no livro da Ivone, Devastação Invisível, ela diz assim, essa parte grosseira retorna ao laboratório da natureza. Retorna ao laboratório da natureza. E aí, o espírito ascende com o seu corpo mental. Por isso que ele não perde nada dos registros, das experiências, porque está tudo na sua mente. Porque o corpo mental recobre a mente do espírito e eles ficam assim. Entendeu? Então, fantástico. Carmen, quer falar alguma coisa? Tudo tem lógica, né? Tudo tem lógica. Os espíritos puros, eles só têm corpo mental, não é? Só. Porque o corpo espiritual vai ficando nos orbes, enfim, que ele já deixou, ele não precisa mais. Não precisa mais. Até porque, para onde ele vai, o corpo de relação dele é o corpo mental. O corpo mental. O corpo de relação dele é o corpo mental. Todos aqueles que estão lá só têm corpo mental. Só tem corpo mental. É o corpo de relação dele. É o perispírito. Sim. Por isso, agora a gente entende quando Kardec, no livro dos médiuns, diz, nas questões 54 e 55, o espírito nunca perde o seu perispírito. Porque onde ele for, alguma coisa ele tem. Ou o corpo espiritual e o corpo mental, ou só o corpo mental. Não se pode imaginar espírito sem perispírito. E a espiritualidade... Todo registro fica nesse corpo, todo registro corpo mental, do espírito. corpo mental. É o que envolve a mente, né? Então, não se pode. Só em questão de abstração é que você pode aceitar o espírito sem perispírito. Só em abstração. Mas, fora isso, não. Ele está sempre ligado. E a gente vai ver isso na segunda-feira, quando a aula do Livro dos Espíritos. A gente vai voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, nas questões primeiras, para a gente poder fazer o link com o que a gente está estudando agora. Então, meus irmãos, depois
dessas maravilhas que a espiritualidade traz para a gente, né? Me mostra a capa desse livro que você trabalhou, que eu acho que tenho. Não, o outro, o outro livro. Evolução em Esse, Dois Mundos? Evolução em Dois Mundos. Evolução Eu acho que eu tenho, devo ter, tem que ter, É. tem que ter, naquele tempo. Esse capítulo que eu li, Evolução. a segunda, a primeira, capítulo Evolução em 2 Dois da primeira Mundos. parte. É o capítulo 2 da primeira parte. É maravilhoso esse livro. Evolução Hoje, em Dois Mundos, eu vou procurar. hoje, eu já li esse livro várias vezes, eu estudando no CEOI uns 2 vezes, tudo mais. Mas Então, hoje, mais quando eu útil. pego esse livro para ler, fica mais fácil. Eu tenho certeza, para quem já estudou, pega de novo ele. E você vai ver como Evolução em a Dois Mundos. coisa a gente entende melhor, por causa dos estudos que a gente fez depois que leu a primeira, a segunda, a terceira vez. Você vai ver como facilita o entendimento, a gente consegue acompanhar melhor as ideias de André Luiz. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Quando for 5h30, Denise vem estudar conosco a obra de Caibar Schutel, né? Parábolas em Jesus. Hoje, quinta-feira, nós estudamos os ensinos de Jesus. Também tem coisa muito importante para a gente estudar. E à noite, a nossa irmã Carmen vai fazer a nossa palestra, né, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né, Carmen? Capítulo 21, Item 8. Item 8. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus essa oportunidade fantástica que Ele nos concede de aqui conseguir ir palmilhando e descobrindo, né, coisas novas, muito interessantes, que vão nos ajudando a compreender mais essa doutrina abençoada. Que Deus nos abençoe. E que amanhã estaremos de volta às 16 horas para estudo do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, né? E as parábolas, que está muito bom também, só tem coisa boa. E segunda-feira, quem quiser participar do estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos entrar, dar continuidade a esse tema perispírito, abrangendo essa questão onde nós estamos, só com um aprofundamento maior, às 16 horas, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e a gente vai aguardar